Oi, pessoal. Vamos continuar falando sobre a tentação que Jesus recebeu de Satanás. A terceira coisa que Satanás falou para Jesus foi o quê? Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, Satanás levou ele para um monte bem alto. E mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, no livro de Lucas está explicando um pouco mais detalhadamente. No livro de Lucas, o que Satanás falou? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Porque eu recebi, então eu posso dar para quem eu quiser. Então, primeiro Deus deu para Adão o poder de poder governar tudo. Então, Adão agora ele tem o poder de governar tudo isso. Mas Adão rejeitou tudo isso. E assim esse poder foi para Satanás. Então, esse poder que Satanás ganhou, ele estava tentando a Jesus Cristo. Então, Jesus falou para Satanás: você quer tudo isso, né? Então, para você receber tudo isso, você tem que morrer na cruz. Então, se você morrer na cruz, eu não sei se você vai receber tudo isso. Mas imagina quanto você vai sofrer. Imagina quanta dor. Imagina quanta dificuldade. Então, mesmo que você não morra na cruz, se você só se prostrar uma vez, eu posso te dar tudo, toda essa glória. Então, você não pode se prostrar só uma vez. Então, foi assim que ele queria tentar. Então, quando Jesus ressuscitou, o que ele falou? Jesus Cristo falou assim: ide, portanto, fazer... toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Mateus 28, depois que Jesus Cristo ressuscitou, aquele poder que o ser humano tinha perdido para Satanás, Jesus Cristo recebeu de volta depois de morrer na cruz. Então, todo o poder está na mão de Jesus Cristo. E o mais importante, Jesus Cristo, com esse poder, até o dia da morte, até o dia da nossa morte, Jesus Cristo falou que estaria conosco. Então, antes o poder estava com Adão, mas porque Adão facilmente perdeu para Satanás, ele não deu mais esse poder para nós. Jesus Cristo é quem está com esse poder, e até o fim do mundo, Jesus Cristo falou que estaria conosco. Então, independente da dificuldade, do problema que eu tenha, esse Jesus Cristo que morreu na cruz, que tem o poder de tudo, tem autoridade sobre tudo, estará conosco. Quando eu penso nisso, eu fico muito agradecido. Um dia, o apóstolo Paulo estava pregando em Filipos e ele foi preso. Ele apanhou e ele foi preso. Paulo e Silas, eles cantaram e louvaram a noite inteira.
Por quê? Agora eles estão presos ali na prisão. Mas tinha um carcereiro ali cuidando da prisão. E também deve ter o delegado. E ali acima. Acima disso tudo tem Jesus Cristo que está sobre o poder de todas as coisas. Esse Jesus Cristo está comigo. Então não tem problema eu estar deitado aqui. Então Jesus pode me libertar a hora que Ele quiser. Então, porque eu não sei como vocês pensam, mas eu não tenho medo. Porque aquele que tem poder de todo o céu e de toda a terra está comigo. Ele pode abrir a porta quando Ele quiser. E se Ele quiser, Ele pode tirar essas correias que me seguram. Ele pode me libertar a hora que Ele quiser. O apóstolo Paulo, porque ele acreditava na realidade que Jesus Cristo estava com ele. Ele estava preso na prisão, ele estava com dificuldade, mas nada disso se tornava problema. E de repente começou a ter um terremoto. Todas as portas se abriram e todas as correias se desfizeram. É incrível, não é? Eu não entendo, por causa de um terremoto se desfizeram toda a corrente. Mas porque Deus não trabalha só como eu entendo, mas como eu não entendo também, então se Deus falou que fez isso, então Deus fez isso. E o carcereiro se assustou que ele estava dormindo. Ai, abriram as portas. Então todas as pessoas fugiram. Aí ele queria pegar a espada e queria se matar. E Paulo falou, espera, todos estamos aqui. E o carcereiro se assustou. E quando ele viu, estava todo mundo ali. E o carcereiro levou na prisão, levou para a casa dele, deu banho. E aí o carcereiro falou, o que eu faço para herdar a vida eterna? O apóstolo Paulo falou, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Todos eles receberam a salvação. E a porta do cárcere se abriram. Por que Deus colocou Paulo e Silas na prisão? Para salvar o carcereiro. E depois, todo que entrasse naquela prisão recebia salvação. Deus tinha esse plano. Então, todas as coisas que nós nos deparamos. Porque Deus está conosco. Em Mateus capítulo 28 está escrito isso e é muito bom. Então, no começo, o ser humano perdeu para Satanás todo esse poder e Jesus Cristo morrendo na cruz, ele recuperou novamente esse poder. Nós recuperamos esse poder e novamente com esse poder, Jesus Cristo não deu esse poder para nós, porque a gente podia perder para Satanás de novo. Mas Jesus Cristo com esse poder, até o dia da morte de Jesus, até o fim do mundo, quer dizer, Jesus falou que estaria conosco. Então, não é qualquer um que tem esse poder. É para aquele que prega o evangelho. O Deus que está comigo, embora não seja presidente, embora não seja um ministro, mas Deus está com aquele poder de toda a terra e de todo o céu. Por causa disso, nós não precisamos temer nada.
Por isso, às vezes, quando eu passo por dificuldades, eu tenho preocupação, mas eu não fico preocupado. Eu não sei se isso faz sentido. Eu tenho que temer, mas eu não temo. Às vezes parece que eu vou temer, mas eu não temo. Eu acredito piamente que Deus sempre está conosco. Porque Jesus Cristo, que tem poder sobre toda a terra e céu, está comigo. Se ele não conseguisse receber de novo aquele poder, se ele tivesse sobre esse poder, então, embora Paulo e Silas estivessem presos, o que eu vou fazer se eu estou preso? Mas Deus fez com que Paulo e que Silas fossem para a prisão para o carcereiro receber salvação. E depois que ele recebeu a salvação, Paulo e Silas saíram da prisão. Desde então, eles começaram a pregar o evangelho. E aí começou a ter testemunhos das pessoas recebendo salvação na prisão. Se eu não tivesse ido para a prisão, eu não teria recebido a salvação. Com o carcereiro eu percebi o pecado e recebi a salvação. Eu recebi graça de Deus. Em Filipenses, muitas pessoas receberam a salvação. Pessoal, eu não sei direito, né? Mas eu acredito que Deus trabalhou dessa forma. Então, Jesus Cristo, se ele se prostrasse diante de Satanás, ele poderia ganhar aquele poder, mas Satanás enganou a Jesus. Se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Você não precisa sofrer, não precisa morrer na cruz. É só você, se prostrar diante de mim. Mesmo que Jesus Cristo ele tivesse ganho de novo aquele poder, se Jesus Cristo se prostrasse diante do diabo, porque ele se tornaria escravo do diabo, com certeza no final Satanás levaria de novo. Então, Jesus Cristo não escolheu esse método. Não, somente adorarás o Senhor teu Deus. Satanás, eu não tenho que me prostrar diante de você. Eu sou servo de Deus. Já está decidido, eu tenho que adorar somente a Deus. Eu somente vou servir a Deus. Eu não vou servir a outro. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Somente posso obedecer a Jesus. E eu somente vou obedecer a Ele, servir a Ele. Então, o coração de Jesus era esse. Satanás, eu somente vou servir a Deus, não vou servir a nada, ninguém mais. Eu posso morrer na cruz, sofrer nesse mundo, mas eu somente vou servir a Deus. Eu somente vou obedecer a Deus. Somente Deus estava ocupando o lugar no coração dele. Então, Satanás tinha um método melhor. Ele podia ganhar sem sofrer. Mas mais do que isso, ele queria seguir a palavra de Deus. Antigamente, as primeiras igrejas que tiveram perseguição, a gente pode ver muitos testemunhos preciosos.
Eles receberam inúmeras perseguições, dificuldades, morreram. Então, se eles tentassem, eles podiam ter o jeito de fugir, de sair dessa perseguição. Então, os cristãos no inverno, eles tinham que ficar congelados. E eles quebravam o gelo e colocavam os cristãos dentro desse lago congelado para morrer congelado. E todo mundo ficava vendo isso, ficava assistindo. E aqueles cristãos que estavam dentro daquele gelo, eles não aguentaram e eles pediam para sair. Por favor, socorro! Eu não vou mais crer em Jesus. Aí um soldado que estava do lado ali na hora, ele falou, eu sou cristão e eu vou sofrer esse sofrimento de Jesus. Eu vou entrar no lago congelado. Ele podia ficar quieto, porque não ia ter problema. Mas porque ele tinha uma esperança maior. Então ele não queria fugir da morte, da destruição. Quando a gente lê aquele testemunho, aquele livro que tem o testemunho, nossa, tem muitas histórias assim. Muitos cristãos adiante de nós, eles receberam sofrimento, perseguição. O nosso Deus, que é o nosso dono, para que Jesus Cristo, para não chatear a Deus, somente para agradar a Deus, somente para servir a Deus. Mesmo tendo muito sofrimento e perseguição, eles não abandonaram a Deus. A gente pode, através da Bíblia, descobrir isso. Por quê? Porque Deus, que é o nosso dono, fez isso por nós. Satanás, ele tentou a Jesus. Você não precisa morrer na cruz. Você só se prostra uma vez diante de mim. Porque assim eu vou dar todo o poder para você. Então você não precisa sofrer. Por que você está difícil? Satanás enganou, tentou a Jesus desse jeito. E Jesus falou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Somente a Ele darás culto. Somente ao Senhor teu Deus te adorarás. Nós, muitas vezes, mais do que servir a Deus, nós servimos a nossa carne. Muitas vezes nós procuramos o nosso próprio conforto e não a vontade de Deus. Mas o que Deus nos fala? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Deus está falando para a gente somente adorar a Deus. Para Jesus somente adorar a Deus. Então, se ele adorasse a Satanás, ele não precisava sofrer. Mas Jesus venceu a tentação de Satanás e morreu na cruz. Ele salvou toda a humanidade do pecado. E ele recuperou o poder. Por isso ele se tornou um filho de Deus, obediente a Deus. Por isso está escrito, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Pois ele foi submisso até a morte. Ele somente
ele não fez a vontade dele, mas ele fez a vontade de Deus. Então, Satanás, ele tentou a Jesus. Se ele não conseguisse vencer a Jesus, então Jesus poderia cumprir a salvação nessa terra, porque ele sabe que todo o pecado ia passar para Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, sabendo disso tudo, testou. Eu tenho todo o poder, eu vou te dar. Você não precisa morrer na cruz. Você pega todo esse poder para você. Só se prostra uma vez. Então, com esse método, Satanás tentou a Jesus Cristo. Mas sabe o que é incrível? Eu não sei se se fosse por Jesus Cristo, ele teria feito isso por ele, mas Jesus Cristo, ele somente queria fazer por Deus, porque ele serviu somente a Deus. Satanás já não obedeceu, Jesus não obedeceu a Satanás. Por isso que ele morreu na cruz. Morrendo na cruz, ele fez esse trabalho incrível de salvar todos nós dos pecados. E todos nós morrendo, sendo ele ressuscitando, ele pôde recuperar todo o poder de volta. Ele recuperou aquele poder de Satanás, que estava com Satanás, e com esse poder eu vou guardar aos que me servirem. Aos servos de Deus eu vou guardar. E vocês vão lá e façam discípulo por todos os lugares. Batizem em nome do Pai e do Espírito Santo. E guarde todos os meus ensinamentos. E estarei convosco até o dia da minha vinda. Até o fim do mundo. Eu vou ajudar. Eu vou lhes proteger. Foi assim que ele prometeu. Eu também, às vezes, quando eu tenho dificuldade, problema, eu penso assim. O Senhor Deus tem poder sobre todo o céu e a terra. O poder de Deus é maior do que qualquer presidente ou de qualquer ministro. Diante do presidente, ninguém consegue fazer nada. Mas ele me protege de tudo isso. Ele me guarda. Ele me concede graça. Quando eu penso nisso, vem às vezes dificuldade, problema, tribulação. Mas no meu coração tem muita gratidão e felicidade. Até a morte, Jesus Cristo foi submisso e ele seguiu a vontade de Deus. Se a gente parar para pensar, é tão grande a misericórdia e a graça de Deus que nós somente podemos glorificar a Deus. Todo o poder de Deus. Enquanto eu vivi pelo Evangelho por esses anos, Satanás colocou muitas dificuldades diante de mim, mas porque o poder de Deus é maior, me protegeu. Então, eu não fui testado. Eu não preciso testar para saber se Deus é meu pai ou não, pulando do pináculo. Mas se ele é meu pai, ele vai me proteger. Com gratidão,
nós podemos servir a Deus. No começo, Satanás falou, transforme a pedra em pão. Foi assim que ele começou a tentar a Jesus. Pula desse pináculo. Foi assim que ele testou a Jesus. Como não deu? Então, eu vou te dar todo o poder e a autoridade que eu tenho e você me adora, prostra diante de mim. Se Jesus Cristo fosse como nós, na hora ele teria se prostrado. Sim, eu vou me prostrar. Tá, então me dá o poder. Então a gente pode viver bem, né? Se prostrar, ele se torna escravo de Satanás. Então, a autoridade está toda com Satanás. Então, quem é que vai se prostrar? Mas Jesus Cristo não caiu. E ele somente obedeceu a Deus. Serviu somente a Deus. Para servir a Deus, Jesus Cristo passou por sofrimento. E isso não se tornou problema para ele. Quando a gente vê essas 3 tentações que Jesus Cristo passou, eu fico tão agradecido. Realmente Jesus Cristo sofreu por nós, ele nos salvou dos pecados, ele nos salvou e nos deu poder. No final do livro de Mateus, está escrito: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Muito obrigado. Até logo.